Fala galera, análise de Palmeiras 5, São Paulo 0, pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos começar aqui pelo comportamento das equipes ao longo do jogo. O Palmeiras entrou num 4-3-1-2 e o São Paulo num 4-2-3-1. Olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê os jogadores do Palmeiras um pouco mais adiantados em relação aos jogadores do São Paulo, né? A gente tem aqui uma concentração maior de jogadores do Palmeiras no meio de campo, mas dentro do campo do São Paulo. Quando a gente analisa a concentração de jogadas de cada uma das equipes no campo, a gente vê que o Palmeiras concentrou 11% das suas jogadas no seu terço defensivo, 43% no meio de campo e 46% no seu terço ofensivo. Já o São Paulo teve 22% das jogadas no seu terço defensivo, 50% no meio de campo e 28% no terço ofensivo. Então a gente vê aí que o Palmeiras conseguiu concentrar mais suas jogadas no meio e no ataque do que o São Paulo fez. Então, a princípio, o Palmeiras de fato jogou um pouco mais em cima do São Paulo, apesar de ter um pouco menos de posse de bola, né? 47-53. Aqui embaixo, ainda no lado esquerdo, a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. A gente vê um pouco mais de barras verdes do que brancas, né? O que mostra que o Palmeiras dominou mais a partida, mais momentos da partida do que o São Paulo, principalmente depois aí da expulsão que o São Paulo teve. Os trechos de domínio do São Paulo foram aqui um pouco antes dos 15 minutos do primeiro tempo, um pouco antes dos 30 e no finalzinho do primeiro tempo também. De resto, domínio maior do Palmeiras. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes e aquilo que elas produziram em termos de criação e finalizações. Então a gente já viu que o São Paulo teve um pouco mais de posse de bola do que o Palmeiras. E se a gente puder destacar aqui alguma coisa em relação a passes, bolas longas e cruzamentos, a gente vê que o Palmeiras apostou mais em bolas longas, né? Teve um número de médio para alto para um mandante com 64 tentativas, e o São Paulo teve números medianos aqui, tanto em passes quanto em bolas longas. 421 passes tentados e 55 bolas longas tentadas. Em termos de criação, foram 9 passes decisivos para o Palmeiras contra 1 do São Paulo, tá? Números baixos aí para as duas equipes. E em termos de expectativa de assistências, 1.12 para o Palmeiras e 0.12 para o São Paulo, um número mediano para o Palmeiras como mandante e um número baixo para o São Paulo como visitante. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores finalizaram ou marcaram gol para contabilizar na estatística, a ideia aqui é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências, o Palmeiras foi bem superior ao São Paulo. Em termos de finalizações a gol, 12 para o Palmeiras, 3 para o São Paulo, números baixos aí para as duas equipes, mais ainda para o São Paulo. Dos 12 chutes do Palmeiras, 2 foram bloqueados, 2 foram para fora, 3 bolas defendidas, além dos 5 gols marcados. Pelo lado do São Paulo, os 3 chutes foram para fora. Dentro dessas 12 finalizações, o Palmeiras conseguiu 4 chances claras de gol. Mas só olhar a quantidade de finalizações não diz muito pra gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações em si. Então, para isso a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols esperado com base na qualidade das oportunidades criadas por uma equipe, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações para fazer essa projeção. Então, com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Palmeiras marcasse 2.42 gols e o São Paulo 0.13. Então, um número de médio para alto para o Palmeiras e um número bem baixo para o São Paulo.
considerando a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em fazer as defesas, a expectativa era que o Palmeiras marcasse 3,84 gols e o São Paulo nem um gol, já que todos os chutes foram para fora. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute dá pra gente uma medida da qualidade dos atacantes na partida, né? O quanto eles conseguiram adicionar de expectativa de gols para o seu time com base na qualidade das finalizações. Esse valor para o Palmeiras é de 1,42, o que mostra que, né, os atacantes conseguiram aumentar a expectativa de gols em mais de um gol. Então, um bom desempenho para os jogadores do Palmeiras nesse sentido. Pelo lado do São Paulo, essa diferença de menos 0,13, ela ser negativa mostra que o desempenho dos atacantes não foi bom, mas ela é muito próxima de zero, porque também a expectativa de gols com base na qualidade das oportunidades já era baixa. Então, os atacantes de São Paulo meio que passaram neutros aí no jogo. E quando a gente compara o número de gols marcados com a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma medida do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Palmeiras marcasse 3,84 gols e marcou 5. Essa diferença de menos 1,16, né, quase um gol, mostra que o goleiro do São Paulo tomou quase um gol a mais do que o esperado, então não dá para dizer que o desempenho dele foi bom. Por outro lado, a expectativa era que o São Paulo marcasse 0 gols, não marcou nenhum, então o goleiro do Palmeiras passou neutro no jogo, não tomou nenhum gol, mas também as finalizações que ele levou em gol também não eram para ele tomar nenhum gol mesmo. Quando a gente considera todas as estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a ver a qualidade da partida. Então, quanto maior o número de passes decisivos, expectativa de assistências e assim por diante, até o número de gols marcados, quanto maior forem esses números, mais interessante a partida tende a ser. E a gente vai ver aqui que pelo lado do São Paulo, todos os números muito baixos, então isso mostra que o São Paulo teve uma partida ruim, e pelo lado do Palmeiras, desde chances claras de gol até o número de gols marcados, números aí interessantes, né, com 4 ou 5 estrelas, mas na parte de criação o Palmeiras não teve números bons aí com 3 estrelas para expectativa de assistências. Então a partida não parece ter sido muito interessante, apesar dos 5 gols marcados, mas pelo lado do Palmeiras muito mais interessante, já que conseguiu criar aí 4 chances claras de gol, conseguiu marcar 5 gols e as expectativas de gols aí também foram altas, né? O Palmeiras conseguiu criar para ter expectativa de gols, uma boa expectativa de gols e conseguiu confirmar isso marcando 5 gols pelo lado de São Paulo, uma partida que aparentemente foi bem ruim. Então finalizamos aí mais uma análise de Palmeiras 5, São Paulo 0. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!